Pessoal, nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas o vídeo ele vai estar salvo. Depois a gente deixa então o vídeo disponível aí nas plataformas. Algumas restrições em épocas de pandemia. Então, Natural. faz parte do jogo. Júlio, nos ouve? Sim, o Silvio tá no mudo. Sim. Alto e claro. Então tá bom. Júlio, então como eu falei, nós vamos iniciar. Vai ficar salvo. Infelizmente só está na minha página ali do Facebook disponível, né? Vamos ter um público aí que vai estar nos prestigiando. E na segunda live nós deixamos aí com a transmissão simultânea então pro YouTube como era o acertado. Tá. Mas a gravação vai existir. Depois a gente consegue mandar. Sim. Já estamos inclusive já ao vivo. Hein? De público, ao vivo. Tá, eu mandei o link para algumas pessoas aqui no WhatsApp. Quem acessar o Facebook, o teu Facebook, então funciona. Isso. Acessou ali, tá público, tranquilo. Vamos lá. Blá, 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 blá. Senhores, então, boa noite a todos. Agradecemos aí quem tirou um tempinho para nos ouvir. Um bate-papo entre amigos. A gente resolveu reunir, são especialidades diferentes, 4 profissionais, para falar um pouco sobre o tema da pandemia relacionado especialmente em situações no âmbito corporativo. Direto ao ponto, em primeiro lugar, fazer uma breve apresentação. O André Campestrini, ele é um portfólio specialist, ele vai tratar da importância de conhecer a empresa por dentro, nesse tempo, especialmente o segundo tópico sobre medição, né, métricas de avaliação de decisões tomadas no ambiente corporativo. Na sequência, o André Chiumento, que é um estrategista também de pequenas e médias empresas, vai falar sobre a cultura organizacional de empresas, bem como o papel do empreendedor, especialmente em empresas familiares, tá? Em tempos de pandemia, situações comportamentais. O Robson Carvalho, que é um especialista na área financeira, Financial Services, vai fazer um overview das relações de consumo, especialmente tocando no varejo, trabalhar também com os meios de pagamento. E eu, na qualidade de advogado empresarial, vou tratar sobre atividade econômica, proteção à saúde, conflito aparente que existe nisso aí, e algumas premissas jurídicas contratuais. E devem ser utilizadas como instrumentos. Passando a palavra, então, para o Campestrini. Boa noite. É contigo agora. Boa noite, senhores. Tudo bem? Júlio, no momento está dando um corte na tua fala. Talvez o teu fone... Não, mas dá para não ficar se mexendo muito? Acho que é só isso. Mas vamos lá. Eu já usei aqui alguns segundos dos meus 5 minutos, né? Eu já fui previamente podado para falar que eu falo bastante. Acho que isso é um ponto até importante quando a gente fala aí desses controles nos processos, né, da empresa, do negócio, e em decisões estratégicas. A gente conseguir conhecer a empresa por dentro, conseguir conhecer e limitar, inclusive, os temas que a gente tem que falar, por que falar e quanto a gente tem para falar. Eu acho que, né, a nossa pauta ela é decisões estratégicas no pós-pandemia, e eu não sei se pós, antes, durante, mas conhecer a empresa por dentro sempre foi muito importante. Sempre foi muito importante, né? Faz parte da minha carreira olhar negócios. Eu olho muita empresa, muito negócio, Brasil, algumas coisas até fora. E principalmente quem olha para investir, como o meu caso, a gente adora olhar empresas boas com donos que não sabem olhar os números, que não sabem olhar os seus negócios, porque isso gera oportunidade de compra interessante, né? Isso fica ótimo para o comprador. Quando normalmente a gente fala que quem mais tem informação no negócio é o vendedor e não o comprador, né? E por isso que eu acho que um dos tópicos que eu selecionei e elenquei quando a gente estava discutindo o tema que a gente vai conversar hoje sobre decisões estratégicas foi conhecer a empresa por dentro, porque quem tinha
os controles bem administrados, bem cuidados, bem conhecidos, durante a pandemia conseguiu ter mais rápido processo de ação, conseguiu ter um processo de decisão estratégica mais rápida. E o estratégico normalmente é a longo prazo, mas o estratégico nada mais é do que várias decisões táticas tomadas em curto espaço de tempo vai fazer o estratégico. Então, quem tinha um controle muito bom pré-pandemia conseguiu agir rápido para se resguardar. Significa que isso blindou o negócio? Significa que isso vai fazer o negócio sair melhor lá na frente? Não. Oportuniza fazer melhor o negócio sair lá na frente, no pós-pandemia, tomar decisões melhores. Mas não significa que você vai estar imune de tudo, né? Mas esses controles, normalmente, as empresas, é muito da cultura brasileira, inclusive, às vezes nem na física a gente controla e coordena nossos números, né? Os nossos skills. Então é muito natural de deixar as coisas acontecer. E pandemias, quando vem, faz o quê? Faz com que a gente entre nesses controles obrigatoriamente. Faz com que a gente cuide da empresa por dentro obrigatoriamente. E aí que faz a diferença é que bons negócios, que tinham boas margens, mas às vezes não bem administrados, sobrevivem e saem melhor. Porque a pandemia muda a cultura, muda o comportamento. Quem entrou sem cuidado, sem administração dos números, sem controle do processo, não só dos números, das pessoas, saber quem demitir. Porque às vezes a gente vai demitir o mais caro, mas a pessoa mais barata, ela tinha... desculpa, normalmente a gente demite, às vezes, as mais baratas e mais caras, mas a gente não olhou a pessoa, só olhou o salário. E às vezes aquela mais barata não tinha o perfil estratégico que a mais cara tinha. E aí você demitia a mais cara, você perde valor, às vezes não no desembolso, mas no próximo passo, né? Então a pandemia ela vai fazer as pessoas mudarem de comportamento. Quem entrou com boas margens, uma empresa mesmo não bem administrada, sai melhor depois. Quem estava com margens apertadas, negócios apertados, entrou na pandemia, não vai sair desse negócio. Ou muito ruim sairá, né? Então, esses 5 minutos para abordar nesse meu aspecto do controle por dentro, de conhecer a empresa por dentro, é ter os seus controles e estar na altura, na distância da mão, né? A importância de a gente fazer isso. Pré-pandemia era importante, durante é fundamental e pós-pandemia, com certeza, é uma mudança de comportamento para muita gente. E aí deixo aqui essa minha primeira provocação. Obrigado, Campestrini. Vamos direto agora para o teu xará Quiumento. Boa noite, Quiumento, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo? O Campestrini deixou a bola quicando para mim, né? Eu trouxe para vocês aqui pela minha experiência pela vivência de pequena empresa, média empresa, empresa familiar, né? Eu destaco o aspecto principalmente cultural, né? Concordo inteiramente com a necessidade de métricas, com a empresa que está já estabelecida e que possui ou possuir algum controle básico, ela tende a passar por uma turbulência, sim, né? Que acredito, eu até brinquei em outras conversas que nós tivemos. Dificilmente alguém colocou numa matriz SWOT pandemia. Dificilmente alguém colocou, né, como uma grande ameaça uma pandemia, do jeito que a gente está vivendo agora. Então, me fez refletir bastante o aspecto comportamental do dono do negócio, né? O rompimento de paradigmas, falando assim de vivência, né? Eu não posso citar outras empresas, mas é comum a observação de que quando uma empresa, um proprietário, enfim, uma empresa já está estabelecida, a família está ali vivendo desse negócio, a postura do proprietário começa a ser diferente com relação à empresa, né? Então, o que a gente vem experimentando, falando da vivência em si, é que é um momento que se fez necessário até mesmo descer níveis hierárquicos, tá? Trabalhar em conjunto com o pessoal mesmo mais tático para passar por isso, né? E isso destaca o comportamento empreendedor, né? Que é amplamente difundido nesse comportamento que, como dizem, né,
A empresa é o espelho do dono, então se o dono não assumir esse comportamento empreendedor, dificilmente a empresa também vai assumir isso. Eu destaco rapidamente aqui, são 10 pontos: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, saber correr riscos calculados, exigência da qualidade e eficiência, o comprometimento, a busca de informações, o estabelecimento de metas, como o Campestrini bem citou, o planejamento e monitoramento sistemático, a persuasão e rede de contatos e a independência e autoconfiança. Esses são 10 pontos, não sou autor disso, muito pelo contrário. É amplamente difundido por um programa do Sebrae chamado Empretec. Esse programa já tem mais de 50 anos e ele destaca justamente a cultura empreendedora. Também aproveito para fazer menção a um livro que está, pelo menos na minha cabeceira, né? O Mito do Empreendedor. Então, é momento, quando se tem uma crise, de uma pessoa técnica ou administradora, como é o meu caso, voltar a ser empreendedor. Tem-se um negócio, tem que repensar o negócio, tem que repensar o que fazer com ele, como fazer, porque existem famílias, existem funcionários, existe uma série de coisas envolvidas com o negócio, não é simplesmente sentar e chorar. Tem que pegar um pouquinho de cada uma dessas características de comportamento e internalizá-las. Isso, consequentemente, vai refletir na cultura da empresa. Então, buscar uma nova oportunidade, uma iniciativa, tentar mudar o prisma, a forma como se vê o problema, a dificuldade, e trazer disso uma solução, uma oportunidade realmente. Então, estar atento aos sinais e estar apto a mudar realmente, e nem se for bruscamente necessário mudar, mas tem que se reinventar para passar por essa. Eu acho que é o grande legado da oportunidade que nós estamos vivendo. A crise, ela, assim como guerras, tem suas consequências dolorosas, mas também tem muito aprendizado. E a sabedoria está aí. A gente aproveitar esse momento e refletir e, acima de tudo, agir com aquilo que nós estamos aprendendo. Então, claro, eu falo isso de uma pequena empresa, de uma média empresa, onde a mobilidade, as tomadas de decisão são mais ágeis, né? Cabe ao dono, aos sócios, tomar essas decisões, mas fica o convite, né, a reflexão, a provocação nesse sentido. O que de fato está sendo feito, né? Quem nos ouve está pensando realmente em tomar essa postura, em arregaçar as mangas e em quebrar paradigmas, em adotar crenças impulsionadoras ao invés de crenças limitantes. Depois a técnica vem e os assessores vêm e tudo faz acontecer. Fica aí a minha primeira reflexão da noite. Momento. Agradecemos. Tem bastante, depois na hora do espaço para debates, já anotei algumas questões em relação à tua fala aqui. Muito bom. Vamos lá agora, o meu amigo Robson Carvalho vai seguir conversa já para o viés financeiro. Boa noite, então, Júlio, mais uma vez. Os dois Andrés fica mais fácil, né? Os nomes iguais. Eu entendo assim que a pandemia, ela convidou todos nós a tomar decisões de modo mais rápido, né, do que a projeção demonstrava aí para 2020, 2021, 2022. Acho que o objetivo aqui, inclusive, desse bate-papo é a gente ter uma fotografia com soluções mais assertivas de agora em diante, né? Sejam para pequenos negócios, sejam para grandes negócios, seja para aquele empreendedor individual, seja para aquela equipe, para aquele líder. A gente começa a notar que o hábito do consumidor, ele mudou. Literalmente houve uma dança das cadeiras das principais marcas, né? Existe hoje, inclusive, uma preferência local, né? E até uma certa resistência com China e outros países. Então a gente viu aí alguns indicadores, o que não falta hoje são relatórios de informação. Então itens de higiene e limpeza tiveram um aumento de mais de 11% na cesta de consumo.
né? Isso foi muito fomentado naturalmente pela atenção que tem que ser dada aí em relação ao Covid, né? No varejo de bens duráveis nós tivemos também um aumento, né, de 14% comparado a maio, onde que realmente houve aquele impacto muito grande no mercado, né? Um aumento de itens como informática, telefonia, linha branca, geladeira, móveis. Eu acho importante considerar esses aspectos porque nem tudo dentro da pandemia é um cenário negativo, né? Como foi colocado, inclusive, pelo Campestrini e pelo Chiumento, a grande maioria tem procurado se reinventar, tem procurado mecanismos para poder fazer o enfrentamento desse momento. E o consumidor hoje ele também, porque o consumidor muitas vezes era aquele que ia até o estabelecimento, pesquisava, olhava, deixava para um outro momento, para uma outra ocasião comprar. Agora não, ele está indo até aquele estabelecimento e efetivando efetivamente essa compra, né? Então esse momento que a gente vive, ele, na minha concepção, promoveu uma mudança na evolução dos negócios, no comportamento de consumo, e aí que começa a nascer a necessidade das empresas a repensarem as estratégias e seu posicionamento, né? É muito legal a gente começar a olhar hoje os países que já passaram pelo Covid, enfrentaram ele, talvez até uma segunda onda, e estão conseguindo manter as suas atividades, inclusive, e até pensando em projetos de expansão, né? Então, todo esse universo que a gente fala, o universo da experiência do consumidor, ela trouxe algumas palavrinhas, né? Empatia, né? Personalização. Nós vimos que muitos comércios de bairro começaram, inclusive, a ter um maior faturamento, né? Começou a voltar a necessidade em relação a produtos e serviços, né? Então eu acho que as empresas que se orientam por esses pilares, elas estão à frente, porque elas estão demonstrando, obviamente, uma visão ao cliente. O cliente hoje, né, tem um livro muito bacana chamado Transformação Digital, ele fala, o cliente hoje ele se comunica entre si. Se você prestar um mau atendimento, um mau serviço, se você tiver um mau produto, em questão de minutos, a tua imagem pode ser hoje manchada dentro de uma rede social. Quanto mais dentro de uma pandemia, né, onde que o deslocamento está limitado, onde que você tem que pensar como utilizar o recurso financeiro. Então, eu acho que essa decisão de a gente se colocar no lugar do cliente, entendendo a necessidade dele, a expectativa dele, faz parte do plano de agora em diante. Não pode ficar mais de lado tudo isso, né? Eu acho que essa visão ela se aplica ao prestador individual, de repente aquele que trabalha com o aplicativo do Uber, por exemplo, né? A excelência do atendimento ali dentro, os cuidados de higiene. Também se aplica às grandes corporações, né? Acho que de agora em diante a gente não basta olhar o passado, né? Ficar preso no presente. Nós precisamos demonstrar resiliência, adaptação, olhar o futuro de modo positivo. E aí a gente começa a combinar todos esses insights diários e entender que existe muita coisa ainda para ser trabalhada, em especial a tecnologia, aí que daí eu deixo para falar na sequência. Muito obrigado, Rob. Pegando o gancho de tudo que vocês disseram aqui, vou aproveitar bastante, o que me cabe aqui colocar como um comentário inicial. Desde o começo, eu tenho visto que o embate, a discussão entre vida, saúde versus atividade econômica tem dominado o campo político, o campo empresarial, e a partir daí se parece, e por isso que eu digo é um conflito aparente, que são vetores em direções extremamente opostas. O que eu quero trazer é que isso não é verdade. Vamos lá. Num primeiro momento, aí falando até um pouquinho do conceito de saúde, lá em 1977, se tinha saúde por mera ausência de enfermidade física, né? Então, isso é uma situação que mudou muito ao desenrolar do tempo. A OMS já tem protocolos completamente diferentes disso, onde se considera a sanidade mental, né,
da sanidade mental, né, dentro da sanidade mental, envolve a capacidade do ser humano, a capacidade do empresário em particular, de prover à sua família, a capacidade de ter o seu negócio. Imagina aquela terceira, quarta geração, está na tua mão a empresa, e logo na época que está na tua mão tem uma pandemia, você não sabe o que fazer, e aí? O que vai acontecer? Como é que a gente vai com isso para frente? Como é que você vai se olhar no espelho perante a tua família, perante a comunidade em que você está inserido? O que eu quero dizer com isso? Bom, o desempenho, o desenvolvimento da atividade econômica, e aí eu vou pegar o que o Robson acabou de dizer, tem sim que ter harmonia com o direito à vida e à saúde. Porque aquela simples ideia de tranquei, não pode, fica em casa. Bom, se é para 2, 3 dias, qualquer um ia apoiar isso. Mas a gente está vendo que é uma realidade perene, é uma situação onde há uma necessidade de transformação de hábitos, de higiene, hábitos inclusive aí de consumo, hábitos de produção e tudo mais. Onde chegamos em que o direito ao exercício do trabalho, o direito de ir e vir, o direito à atividade econômica lícita, o exercício de uma profissão, ele também tem estatura constitucional. Então, a gente tem que superar essa discussão leviana e dizer que, olha, sem vida, sem saúde não acontece nada. Bacana, ninguém é idiota de discutir isso. Só que a gente tem que discutir o quê? Bom, mas como que essa vida vai acontecer? Como que essa pessoa vai se manter? Como que essa família, essa empresa, essa comunidade, sem trabalho, sem nada disso? Então, eu sou o primeiro a defender todo tipo de protocolo rígido de saúde, de proteção para o desenvolvimento da atividade econômica. Então, o primeiro recado que eu queria dar é esse: não existe conflito entre vida, saúde e atividade econômica. Pelo contrário, o bom exercício, o saudável exercício da atividade econômica salva a vida. E isso, às vezes, a gente enxerga as autoridades lamentável barganha política, tratando de maneira muito superficial, leviana e sem considerar os afetados, que somos todos nós, seja o empresário, o poder de serviço, os funcionários. Esse é o primeiro grande ponto. Assim, saúde e vida é direito constitucional, artigo 196. Artigo 170, artigo 5º, inciso 13 e tantos outros, né, também são direitos constitucionais. É necessária, é tarefa, aí falando do jurista, que é aquele que assessora o político na hora de elaborar um decreto de distanciamento, de isolamento, etc., conseguir fazer uma harmonização em cima disso. Então, o primeiro recado era esse, dentro do meu tempo, já que eu cobrei meu amigo Campestrini, eu vou também respeitar o tempo regimental, né? E aproveitando que todo mundo deu sua palavra inicial, eu vou começar pelo Hillman, pelo Campestrini, né, que foi o primeiro a falar, e eu anotei o tema, achei muito interessante a frase, que o vendedor conhece mais a empresa do que... Perdão, o comprador, né, conhece mais... O vendedor, por praxe, o vendedor deve conhecer mais do que o comprador, né? Se quiser... O gestor, o vendedor. Isso. Tem o negócio. A gente um pouquinho mais, porque fiquei bem curioso. A gente participa de M&As com alguma frequência. Vou tentar fazer um exemplo, inclusive com um pouco de fala de todos vocês, para a gente tentar linkar, né, dentro do todo o que a gente fala. Mas até para ilustrar esse ponto, Cardoso, que você trouxe, vou te dar um exemplo. Eu vendi o meu carro recentemente. Eu tinha um carro cheio de guerres, cheio de firulas. Porque eu achei ele bonito, tinha um bom motor e acabou. Muitos compradores que vieram comprar meu carro sabiam de coisas que ele fazia que eu nunca tinha mexido no computador de bordo. Talvez eu nunca li o manual dele, né? Então, contrário ao que eu estou dizendo e sugerindo que a gente olhe para dentro dos nossos negócios, a gente olhe como controlar todos os botões que a gente tem no
no nosso negócio, eu não fazia com o meu próprio carro para ilustrar essa questão, às vezes, o vendedor, compradores sabiam mais do meu carro do que eu que estava vendendo. Mas para ilustrar de uma forma lúdica o que eu estou tentando fazer. Mas eu fiz algumas anotações de tudo que vocês falaram e vou começar então na ordem de trás para frente, de algumas anotações, para ver interessante como os dados são importantes para a gente linkar o negócio na sua cadeia de valor. Desde nosso fornecedor até o nosso consumidor, que inclusive, dito aqui, hoje o boca a boca se transformou numa ferramenta chamada... Algumas ferramentas, Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais, né? O boca a boca virou uma coisa muito clara. Então, nessa linha de cadeia de valor, pegando o tema saúde que você trouxe, o governo não deixa de ser uma grande empresa, só que o governo, em seus mais diferentes linhas, muito provavelmente, não olhando aqui para linhas políticas, mas para análise de informação de lockdown, ele nunca olhou mais do que simplesmente a saúde puramente, que é o que você tentou abrir. Olha que coisa interessante. Essa semana eu li uma nota muito interessante que o seguro de vida e saúde no país, plano de saúde e seguro de vida no país, ele é mais de 50%, muito mais de 50% é bancado por empresas. E se as empresas quebrarem, o que vai acontecer com os seguros de vida e seguros de saúde, planos de saúde? Como é que as pessoas que hoje têm plano de saúde vão nos hospitais, vão se cuidar? Então, eu abandonei o lado econômico puramente para deixar as pessoas em casa, mas eu, ao mesmo tempo, vou tirar o risco de, na cadeia, quebrar muitas familiares. Hospitais, por mais que pareça que a gente hoje está usando hospitais e dominando o TI, hospitais estão perdendo faturamento absurdo, hospitais privados, principalmente, que precisam de faturamento, porque eles não têm mais cirurgia eletivas, eles não têm mais atendimento clínico, eles não têm mais faturamento. O vídeo não é o suficiente. Né? Então, como a saúde, pelo simples fato de cuidar, de preservar a vida, sem olhar o todo, sem olhar os dados que nós temos, tomamos decisões errôneas. Né? Aí, linkando com uma frase sua também sobre a capacidade e maturidade psicológica, com um pouco do que o André Kumet trouxe, né, sobre, às vezes, a decisão, posições culturais, principalmente em pequenas empresas, a gente tem que descer alguns layers da cadeia de valor da nossa empresa, da cadeia de trabalho da nossa empresa e trabalhar no chão, e como isso impacta a decisão, porque quando a gente demite uma pessoa, a gente demite família, a gente tem um impacto social. E o empresário, ele também não pode deixar de demitir, porque senão daqui a pouco ele quebra, daí é todo mundo que vai para a rua. A decisão, a cabeça, né, a saúde psicológica, para conseguir tomar essas decisões, elas pesam muito. Então, não é só os dados, não basta ter um banco de dados bonito, eu conhecer todo mundo dentro da minha empresa, ter um RH bem mapeado, com toda a análise SWOT, a maturidade e a capacidade psicológica para tomar essas decisões também são fundamentais. Então, a gente olha a cadeia como um todo. Então, a gente está linkando com saúde quando a gente está falando de empresa, naturalmente. Seja do indivíduo que toma a decisão, do que executa, ou daí o ambiente econômico onde ele está e socioeconômico onde ele está inserido, né? Exatamente o socioeconômico. A saúde, ela não é um dado, uma ilha externa à sociedade. Né? Exato. Tem toda uma situação econômica para a saúde funcionar. Exato. E nessa linha, né, já que eu usei até a palavra SWOT, né, o que o Mendes trouxe, eu acho que ninguém botou na SWOT uma pandemia. Eu acho que o cara que colocou é maluco, ele não abre o negócio se ele colocou isso, né? Imaginar que um avião vai cair em cima do seu prédio. Existe essa possibilidade, mas ninguém faz seguro para isso. Isso é medir dados. Por que você tem que conhecer o seu negócio? Né? Para você saber aonde gastar mais, onde economizar mais, porque às vezes a economia pode ser burra, às vezes o gasto pode ser burro. Né? Quem botou numa análise SWOT uma pandemia desse nível é maluco. Ninguém fez isso. Não dá nem para dizer que é um gênio, tem que dizer que é maluco. É maluco. Né? Então, os dados, junto com o comportamento, eles são muito importantes. Não adianta eu ter uma riqueza de dados e eu não saber como tratá-los. E não adianta eu ser expert em análise e execução, em gestão de pessoas, de informação, se eu não tenho os dados, né? Eu sempre usei um exemplo. Facebook funcionou por anos sem ganhar dinheiro porque ele não sabia como tratar os dados. Hoje, dados é mais do que petróleo, como muitos dizem. Né? O Carvalho estava falando, eu fiz uma anotação engraçada, curiosa, porque o Carvalho trouxe um ponto hoje muito interessante, que
que a pandemia reforçou, que é o movimento local, né? O movimento do consumo local, da produção local, uma reorganização das cadeias de valores. O mundo já vinha passando um pouco por isso, né? Uma briga entre países, nacionalidade e globalização. Isso já vinha acontecendo, e por isso eu anotei uma frase do Trump, né? E o Trump, no meio dessa pandemia, ficou extremamente surpreso da dependência da medicina americana da produção chinesa, né? Então, ele já vinha brigando com a China há muito tempo por questões econômicas, questões muito grandes. E talvez ele, quando veio a pandemia, chamou a atenção para ele o quê? Ele não conhecia o dono do seu negócio, não conhecia a dependência de um determinado fornecedor. E mudança de comportamento e como isso pode afetar, né? Hoje, se eu tenho uma empresa só no centro da cidade, talvez pós-pandemia eu não vou sobreviver, mesmo acabando a pandemia, porque o consumo local, o comportamento das pessoas, dos tomadores de decisão estão mudando. Como um todo, desde os tomadores aos clientes, conforme o Robson colocou, especialmente no ajuste fino, como você vai tratar toda a tua cadeia, mas especialmente dentro desde o motorista do Uber até todo tipo de colaborador, todo mundo envolvido, tem que estar dentro não só daquela simpatia, etc., mas também dentro de um protocolo sanitário, né? Eu tinha comentado rapidamente aqui o Quilmento, eu tinha anotado, eu notei de todo mundo aqui, mas o Quilmento me chamou muito a atenção, o tema, quando ele falou do livro do mito do empreendedor, o empreendedorismo de necessidade. Nós dois já falamos muito disso. A gente está numa época de pandemia, então o sujeito às vezes perdeu o emprego, tem alguma coisa, junta aqui as moedas, bom, vou fazer tal coisa que sempre foi o sonho da minha vida, ou aquilo, ou isso dá certo. E aí, bum, especialmente dentro de pequenas e médias, alguma coisa, eu acho que seria interessante para todos. Eu acredito que não pode ser assumido como uma regra, né, que a tendência do empreendedorismo de necessidade, né, de juntar as moedas, juntar uma boa ideia, não basta ter uma boa ideia hoje para se ter um negócio de sucesso. Porém, não pode desprezar que essa necessidade seja um grande propulsor para que essas características de comportamento surjam. Ele pode realmente surgir, pode vir de qualquer pessoa. E por isso que o autor, o Michael Gerber, ele ressalta, né, que nós temos essas três personas atuando, oscilando dentro de nós, né? O momento de empreendedorismo, o momento técnico e o momento administrador. A probabilidade, segundo estudos, é que os técnicos, por conhecerem bastante da sua área, passem por um momento de empreendedorismo e nisso resulte a abertura do seu negócio. Seja isso por vocação, por sonho ou por necessidade, né? Que a pandemia também pode trazer isso, as demissões, os demitidos não saberem o que fazer com o dinheiro, com o recurso da rescisão, e não tem colocação no mercado e optam por abrir seus próprios negócios. É muito comum, eu estou vendo assim, aqui em casa, a gente está consumindo produtos de empresas mais locais, até como uma forma de valorizar. Mas assim, restaurante, o pessoal que está fazendo agora só delivery, só um cardápio bacana, entendeu? Então eu fico me perguntando assim, claro, eu não tenho intimidade suficiente para perguntar para essa pessoa que está nos fornecendo, mas eu fico me perguntando, o que aconteceu? Né? O que essa pessoa fazia? O que levou ela a fazer isso? E posso até presumir que seja sim por necessidade. Mas saber transitar e identificar e assumir alguns desses comportamentos do empreendedorismo, seja por necessidade, seja por vocação, eu acho que pode sim ser um propulsor para o êxito. Eu tenho as minhas ressalvas quanto ao empreendedorismo de necessidade, né? Eu
Eu acredito que se houvesse uma formação, nem que básica, né, fosse um pré-requisito que o governo como um todo, né, a municipalidade, enfim, não quisesse simplesmente abrir os negócios por abrir, por ter estatística e CNPJ aberto, eu acho que seria melhor para todos, sabe? Seria realmente melhor para todos. Mas quem sabe um dia isso aconteça. Né? Bacana. Robson, agora é contigo. Dentro, claro, né, tá livre aqui para os Andrés também intermediarem aí a gente falou com o Robson, mas o que ficou marcante no teu discurso inicial sobre, claro, o tema da excelência no atendimento, mas lembrando que você vem de uma experiência dentro do mercado financeiro e dentro do varejo, aí nesse particular a gente está falando como que, por exemplo, eu falo de um varejista que adquire grandes varejistas, né? Tem toda uma cadeia de fornecedor chinês, americano, etc. Essa transição para o local, porque uma coisa é eu lidar com o verdureiro local, da horta orgânica, a 5 km de distância, isso é fácil. Agora, dentro da perspectiva do varejo, do serviço, como é que vocês aí estão lidando, com experiência poderia compartilhar com a gente? Bem bacana, vou inclusive aproveitar um comentário ali de um dos espectadores, do Gustavo, né? Vou até ler na íntegra porque tem o contexto. Ele diz assim: o futuro é online, porém em virtude da pandemia tivemos uma evolução no comércio online. Quem conseguiu de alguma forma humanizar o online, trazendo a experiência do contato físico, ou o mais próximo disso, está tendo sucesso. Eu entendo que essa frase ela reflete muito bem isso, né? Hoje, essa necessidade que a sociedade como um todo assumiu em meio às plataformas, aos meios de pagamento, aos marketplaces, é algo que não volta mais atrás. Ao mesmo tempo, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Você precisa ter uma estratégia. Eu tenho visto muitas grandes companhias, por exemplo, que não tinham essa experiência do omnichannel, ou seja, de linkar o on com o off, e agora tentando correr atrás do prejuízo. Não vai fazer isso do dia para a noite. Né? Isso é um processo que precisa ser muito bem entendido. Até porque a gente não pode desprezar que, de repente, aquele que tem uma rede de lojas físicas com uma disposição geográfica, que até a infraestrutura desta internet mais rápida demore para chegar lá, não vai migrar instantaneamente. Né? Mas o que é o mais bacana em tudo isso, e até puxando um pouquinho para lá de serviços, muitos agentes que a gente pensava que iam demorar muitos anos para poder se apropriar de tecnologias foram forçados. Um agente desse é o governo. O governo, quando que nós imaginaríamos que, olhando o mapa de desbancarizados, estaria abrindo aí 30, 40 milhões de contas digitais para atender uma necessidade. Então, da mesma forma, eu entendo hoje que não só os varejistas, os comerciantes, precisam começar a ver esse momento como uma oportunidade. Né? Nós estamos falando também de você absorver tecnologia para poder fazer logística inteligente. Né? Você que é um grande tributarista entende, por exemplo, que hoje existem mecanismos que não são aproveitados para gerarem benefícios fiscais dentro desse grande mapa de produção. Então eu entendo que assim, muita coisa que estava numa zona de conforto, né, de modo global, a consumidores, a produtores, a fornecedores, passa agora a ter uma relevância vital dentro de todo esse processo. Né? Nós sabemos, né, de mercado, por exemplo, que muitos tiveram muitos problemas com o fornecimento vindo da China. Estava parado, né? Fábricas paradas, restrições, né? Portuárias, aduaneiras, enfim. E aí como é que faz? Né? Você tem um consumo, você começa a ter uma demanda reprimida, e nós vimos que a demanda reprimida realmente aconteceu, porque em dados momentos em que existia um relaxamento, o consumidor ia atrás de produtos, de serviços. Tá? E aí, se eu não estou preparado, como é que eu faço para atender? Se eu sou uma indústria, né? Por exemplo, a indústria no Brasil, nós sabemos, infelizmente pela herança de Getúlio Vargas, sempre foi muito protecionista, deixou de se investir em tecnologia.
aqui. O que aconteceu quando a gente começou a se abrir globalmente? Ficamos descobertos porque existiam países que possuíam tecnologias muito superiores. Quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a entender também que o cenário nacional era precário e ainda precisa passar por grandes revoluções. Então eu entendo que dentro desta linha de raciocínio nós temos uma grande oportunidade de, obviamente, com políticas bem administradas, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, ampliar, melhorar. Né? Existe muito campo para ser melhorado ainda dentro do campo de varejo, dentro do campo industrial, enfim. Eu acho que toda essa prestação de serviço, até essa venda de produtos, ela tem como ser evoluída. Bem, muito bem. Então, feito a primeiro tópico de cada um e os comentários, não sei se algum dos Andrés que comentou. Eu gostaria só de o pegar esse já gancho. entra na segunda parte dele. Eu vou até pegar esse gancho do Robson, porque eu acho que é fantástico esse ponto. E, cara, indiscutivelmente o mundo levou um push, né? A gente precisa hoje ir pro online de qualquer forma. Não sei como é que vai ser, nem arrisco dizer como é que vai ser o comportamento daqui para frente. Mas quando eu falo, né, do meu ponto principal, que é um pouco de conhecer a empresa por dentro, monitorar os dados, ter os dados, a informação na cadeia, hoje, como o Robson trouxe mais cedo, o cliente hoje está com uma força muito relevante, a gente precisa conhecer a empresa de dentro e o nosso cliente, né? Porque entender e acessar o cliente, o perfil do cliente, como ele compra, o que ele quer, se ele já consumiu ou não aquele produto que ele acabou de comprar semana passada, essa dinâmica que o mercado está dando hoje e deixando os empreendedores, o empreendedor por necessidade, o empreendedor com planejamento, o empreendedor técnico, talvez eu seja inclusive uma pessoa mais técnica, por isso eu gosto muito de números e informações, eles são fundamentais para gerar um negócio, porque tem gente que vai fazer negócio de sucesso hoje, como fez há 10 anos atrás outros, todo ano, todo mercado, todo momento tem seu momento difícil, mas hoje a gestão, as margens dos negócios estão muito pequenas. Por isso, até usando, Júlio, a fala do vendedor, comprador que eu usei mais cedo, quando a gente administra os dados de mercado, hoje não só mais da empresa, dá poder para o comprador. E se o vendedor não tem bem gerido os seus dados, o cara que conhece o mercado que ele está analisando, ele compra bem. Porque hoje a gente precisa estar no online, a gente precisa conhecer o cliente. Às vezes eu conheço mais o cliente do que o próprio dono da empresa que está negociando. Então essa gestão de dados, para a gente conhecer o nosso negócio, é fundamental para dizer se a gente está tomando uma decisão certa ou errada, a gente só vai saber depois, né? A gente sempre tem o risco da perda e tem o risco do ganho. A gente normalmente quer mais risco no ganho. Mas se a gente gerir bem os dados, a gente consegue mitigar o erro e corrigir ele no próximo passo, para que a gente possa estar nesse mundo que o Robson trouxe agora, que o participante trouxe aí, de uma forma muito mais segura. Só fazendo um ganchinho aqui de 30 segundos, quem observou isso, que o Campestrini bem colocou, da gestão de dados, foram as fintechs. As fintechs estão, pelo menos há 3 anos aí, trabalhando aquilo que as instituições financeiras trabalhavam de qualquer jeito. Então colocava, por exemplo, o gerente na frente lá com um portfólio grande de produtos, né? Inclusive a gente está presenciando em mercado uma briga aí entre duas gigantes, uma corretora e uma instituição financeira, quem desempenha o melhor papel, mas o mercado já observou. Então eu olhei para uma database, eu comecei a trabalhar ela, eu comecei a perfilar, e eu acho que isso é o mais importante, porque de agora em diante, quem que vai restaurar o poder de crédito para o consumidor? Quem conhece o consumidor. Eu sei como ele comprou, quando ele comprou, quanto que ele deu de entrada, se ele fez num cartão de crédito, se ele fez num carnezinho. O consumidor também sabe quem que dá crédito e limite para ele. Então tudo isso vem justamente dessa gestão de informações, gestão de base de dados. Vamos lá para a segunda parte, então, Campestrini, contigo de novo. Você tá o áudio. Opa, voltei?
Tá me ouvindo? Vai Agora ganhar mais sim. 15 segundos. Vamos lá. Então, para minha contribuição final, aí para a parte final, ou para a segunda parte, caminhando no final, eu diria o seguinte: essa gestão, eu acho que a gente falou tanto na saúde, seja psicológica, seja corporal, saúde do negócio, gestão dos dados, né? Como botar tudo isso, às vezes não dá para botar tudo dentro de uma mesma pessoa, por isso acho que formação de time é extremamente importante, né? Conhecer as pessoas estratégicas no pequeno negócio, porque a gente precisa, às vezes, cruzar e cabacear, né? Precisa saber fazer e precisa saber fazer negócio, como nas grandes empresas. Os desafios, eles existem em todos. E essa gestão de dados, ela não a fintech trabalhou isso perfeitamente e elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas hoje, uma padaria local no bairro, que antes fazia no caderninho ou na cabeça do Manuel, né? Parafraseando aqui o nome, mas ela precisa hoje estar bem tabulada para que o gestor possa tomar as decisões certas e saber controlar melhor o seu negócio. Não só para vendê-lo, como eu falei, mas para vender ele no dia a dia para os seus clientes, né? Para que os seus clientes comprem todo dia um pedacinho da sua empresa, essa empresa vai crescendo. Então, para monitorar as boas e as más decisões, é hoje fundamental ter ferramentas de gestão. Não adianta caderninho e lápis. Resolve para muita coisa, mas não para a maioria nos tempos de hoje. Precisa de desenvolvimento, treinamento, né? O que o Mento falou um momento, talvez não acreditar no empreendedor de necessidade. Eu também eu acho que vou na mesma linha, não sei as principais motivações dessa crença, talvez eu tenha as mesmas, algumas semelhantes, mas a formação do profissional hoje é fundamental para ele administrar hoje a quantidade de informação e ferramenta que a gente tem no mercado, para a gente poder constantemente saber medir o nosso negócio. E como eu comecei falando, se a gente entrou na pandemia sabendo medir o nosso negócio, a gente toma rápidas decisões e mais assertivas. Sempre certo? Não. Vamos errar. Mas as mais assertivas. E isso favorece um pós-pandemia. A gente está muito claro hoje, pandemia, Covid virou tema, mas não é a última e nem a primeira, né? Outras virão. Então, essa mudança de comportamento, ela também não pode ser só momentânea. Ela tem que ser perene. E esse é um grande desafio também, a perenidade dessa mudança de comportamento. Então, para concluir com o que eu falo um pouco de dados, o conhecer o negócio por dentro, talvez hoje até me limitei quando trouxe esse tema por dentro, porque hoje o dentro do nosso negócio, né, do nosso business, ele expandiu. O online, a gente não sabe quem está vendo a gente aqui, né? Estamos falando para muita gente e a gente não sabe quem está vendo e nem quem vai ver posteriormente a gravação. Então, o impacto que isso vai gerar, nem sempre a gente consegue medir ele como um todo, mas alguma coisa sim. Então, o importante é o controle que a gente pode ter e saber o controle que a gente não tem do nosso negócio, para tomar o quê? Decisões estratégicas, que é o nosso tópico, né? Então, acho que esse é o ponto. Muito bem, muito bem, muito bem. Já anotei aqui. Vamos lá. O Campestrini é o camisa 10, né? Ele vai fazendo no meio de campo, vai pondo a bola direitinho ali. Eu não sou um grande futebolista, né? Aprecio só a arte, mas... Tamo junto nessa também. Tamo junto. Eu também, né, como administrador e muito mais técnico, ressalto que o empreendedorismo é um momento, é uma fase, seja por necessidade, seja por vocação. Eu concordo plenamente e ressalto que a disponibilidade hoje, a internet é uma fonte quase que inesgotável de conhecimento, mas conhecimento não é sabedoria, né? Você entregar um martelo e um cinzel para alguém, pode ser que alguém faça uma escultura, pode ser que alguém não consiga fazer uma escultura. É uma ferramenta, são duas ferramentas, né, que podem ser usadas ou para o bem ou para o mal, ou que vão ou não conseguir um resultado com isso. Então, assim, o que eu trago de nessa segunda parte, na minha contribuição, na minha visão,
que o empreendedor, o fundador, quem tem aquela audácia, aquela coragem, que acaba se tornando pai e mãe de um negócio, né? E eu ouvi já da boca de muitas e muitas pessoas, né? Isso aqui é como um filho, me pertence. Eu acho que uma sacada muito importante é destacar um alto senso de competência. Não é porque a pessoa ela é fundadora de um negócio e esse negócio tende a conseguir dar certo. Então, uma decisão estratégica para cenário pré-pós, se existe, né? Pré-pandemia, mas uma pré-crise, enfim, algo que tem que ser revisto e repensado e internalizado na cabeça de todos, a humildade em saber reconhecer as suas limitações e pedir ajuda. Gente, tem ajuda pra caramba, tem consultorias excelentes, tem profissionais excelentes de diversas áreas, para tudo, para a área financeira, para a área contábil, para a área jurídica. Então, assim, eu tenho uma boa ideia, tenho a coragem, eu tenho dinheiro, abro um negócio, estou no negócio, o negócio começa a não ir bem, eu não tenho capacidade. Às vezes o empreendedor está preso no operacional, está lá apagando fogueira diariamente, e não sabe tratar os dados, não sabe interpretar o que a internet está dizendo para ele, não sabe o que o relatório está apontando de consumo, de procura por essa empresa, não sabe porque não tem tempo para isso, porque está ali apagando fogueira. Então, a minha contribuição é essa, seria essa, nesse momento, dessa autocrítica, né? De saber contratar, pedir ajuda, buscar assessorias, né? Contar com bons profissionais ao seu lado, né? E não querer internalizar tudo, fazer tudo por conta, porque vai ficar mais difícil, né? De novo, a internet nesse âmbito, né, é uma vastidão de informação disponível, ferramentas aos montes, mas será que é realmente um ponto forte meu, como administrador, saber pegar essa ferramenta e executá-la, operacionalizá-la, né, com o intuito de trazer benefício para a minha empresa? Será que não é uma decisão mais assertiva, uma decisão realmente que possa permitir com que a empresa perpetue ou passe por esse momento difícil que a gente está vivendo? Então, é isso aí. É saber analisar o custo da remediação versus o custo da prevenção, né? Contratar e contar com assessorias para prevenir, ao invés de sair fazendo por conta e remediando. É isso aí. Perfeito. Agora, meu amigo Robson, e depois eu vou deixar vocês. Vamos para os finalmente. Eu entendo aqui que todos nós vamos concordar com uma coisa, né? Com o tema. As decisões estratégicas precisam ser tomadas. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você vai, ou você não vai. E é bem inteligente, acho que cirúrgico, inclusive, o que o Mento disse, sobre você realmente levantar a mão e dizer assim, eu estou precisando de ajuda para isso e para isso, né? Uma consultoria, ela pode ser muito bem-vinda. O diagnóstico que ela faz, ela é como um mapa. Você começa a observar aonde você está perdendo receita, aonde que você não está tendo uma gestão inteligente. Eu me recordo que nós tivemos uma reunião há uns 20 dias atrás e o próprio Quilmento comentou. Eu falei assim, eu tive que adaptar vários itens. Eu tive que ir para o pátio de fábrica e estar junto do meu colaborador. Então, muitas vezes, né, a gente acaba observando, até em consultorias ao longo da vida, que parece que existe uma resistência, né, uma hierarquia. Eu não posso. Não pode ser mais dessa forma, né? Porque realmente existe toda uma inteligência em você ter um BI na mão. Você insere dados lá, ele vai gerar gráficos maravilhosos, mas a essência, né, essa vivência empírica, ela é muito inerente de cada negócio. Pode ser como o Campestrini comentou, de uma padaria que está sobrevivendo agora e se reinventando. Decidiu fazer combos lá, não vende só mais o pão, é o pão e o bolo junto. Ou começou a sortear de repente uma cesta para aumentar. O que é isso? Isso é você começar a entender
a tua carteira, a carteira de clientes. E é uma premissa que serve para qualquer business isso. Serve tanto para uma instituição financeira, como para uma fintech, como para um pequeno negócio, para o empreendedor individual, né? Como a gente citou aí, um motorista de aplicativo. Eu acho que a resposta ela está em a gente combinar todas essas soluções que nós falamos, né? Estar atento a isso, colocar, ter determinação. Se precisa captar recurso financeiro, né? Vai atrás, de repente você tem algum ativo. Existem operações hoje no mercado, né? De você refinanciar um veículo, refinanciar um imóvel, ir atrás de um fundo. Uma coisa eu posso ser muito preciso em dizer: existe muito dinheiro no mercado, de modo global. Imprimiu-se dinheiro, né? Esse dinheiro precisa se movimentar, mas precisa ter capilaridade. E essa capilaridade vem justamente deste giro que é formado pela economia e pelo mercado, tá? Então, eu acho que assim a gente conseguiu ver aqui várias visões interessantes, né, bem peculiares. Espero que se torne um hábito a gente continuar com essas lives aqui, porque eu tenho certeza que elas agregam. Tem tanto informação dispersa, né, hoje na internet. Talvez uma frase que a gente coloque aqui faça a pessoa do outro lado mudar o seu ponto de vista, ter mais otimismo, né? Dificuldades nós vamos enfrentar, né? Eu tenho, por exemplo, sou casado com uma brilhante profissional de saúde. O que o Campestrini falou, eu endosso em número, gênero e grau, né? A dificuldade hoje que de modo global os hospitais estão tendo. E estão tendo que se reinventar. De repente a pessoa formou-se numa área, mas ela está tendo que ter um pensamento estratégico e administrativo para ajudar a sua companhia, para poder fazer uma melhor gestão dos recursos, dos insumos, para motivar, né? Todo dia você de frente ali no olho do furacão, sabendo se você volta doente ou não, mas e o meu papel como cidadão na sociedade? Então eu vejo que isso é muito importante. Nós não podemos esquecer que todos nós temos uma grande parte para reconstruir o que a pandemia nos levou e absorver todo o lado positivo que porventura ela tenha deixado. Muito obrigado, Robson. Muito bem. Você falou de frases aqui, anotei algumas boas frases aí de todo mundo. Decisões, que eu vou iniciar minha fala aproveitando o que você falou. Decisões são difíceis, mas precisam ser tomadas. Né? Dentro disso, compartilho com vocês o Pimento, o presta serviço jurídico para a empresa. Já sabe muito mais sobre esse tema. O que acontece? Foi decretado o lockdown lá atrás, ou na verdade até em vias de, o primeiro lockdown, aquele de março, e o escritório foi inundado de questionamentos do tipo: tenho que pagar minhas contas? Tenho que fazer isso? Ah, mas tem uma lei que diz que... Então, assim, em sociedade, os mecanismos de eventual revisão contratual, suspensão de pagamento, não vou entrar tanto nesse tema, mas suspensão de contrato de trabalho, etc., inclusive suspensão de recolhimento de tributos, adiamento da prestação de contas da imposto de renda da pessoa física, que foi de abril para junho. Tudo isso, houve uma readequação, o governo fez o que podia fazer dentro disso. Agora, não é a pandemia, não é um cheque em branco para inadimplência, calote. Tá? Inclusive, você nunca estimula alguém a quebrar a cadeia. Não deixa de pagar o teu fornecedor, não deixa de entregar o teu produto. Corta da tua própria carne, mas dentro do possível, vou manter a linha de funcionamento de todos, porque você também depende de um monte de gente, assim como um monte de gente depende de você. Feita essa introdução, falando no campo contratual, eu estou enxergando gente, e aí não me disseram, pessoas que eu converso no dia a dia, ao longo desses meses, maiores, menores, todo mundo reclamando muito, mas ninguém está fazendo nada. O que eu digo isso? Em primeiro lugar,
governo, em qualquer âmbito, município, estado e governo federal, não é um segurador universal. O governo se presta, mas socorreu as linhas aéreas. Tudo bem, são empresas que têm monopólio, oligopólio, e é necessário, é um serviço essencial para o funcionamento da nação. Isso é extremamente peculiar. Mas ele não vai pagar todos os seus funcionários, não vai resolver nada. Então, eu sou contra, muito contra, a visão que às vezes alguns colegas nossos advogados e o marqueteiro vendem, em algumas lives de advogados, eu participo de várias também. Não te preocupa, a gente vai suspender todos os teus pagamentos. Pô, quem é que não quer ouvir isso? Correndo lá. Todo mundo quer. O advogado está vendendo serviço para ele mesmo, né? Claro. Ele vai ganhar 2 vezes. Né? Na primeira vez no planejamento e depois para corrigir o problema lá na frente. Então, tipo de coisa não tem que fazer. Mas, o que dá para fazer? Eu disse na parte feia. Bom, o que dá para fazer? Além da renegociação em termos de bom senso, eu acho que é muito possível, vamos falar do jurídico. Bom, teu faturamento caiu tanto que você não aguenta a parcela do banco, faz um relatório, faz um comparativo. Antes de sentar com o teu gerente do banco chorando, feito ali um desesperado, mostra, olha aqui meus números ano passado, olha aqui meus números agora. Eu vejo, tendo uma empresa de transporte coletivo dividiu por 11 o faturamento, abril, maio e junho de 2019 para 2020. Com esses dados em mãos, devidamente assinados, o contador junto, fizemos um arrazoado, o empresário levou até o banco, conseguiu uma carência de 6 meses em todas as prestações que ele tinha. Mas ele não ficou chorando, berrando em vídeo na internet. Ele trouxe um dado concreto, conversou com o seu advogado, conversou com a sua contabilidade e, antes de ter qualquer inadimplência, ele foi ao banco e levou uma realidade. Mostrou que ele tem contratos, que ele tem condições de fluxo de caixa, assim que voltar à economia, ele presta serviço. Ele tem, quando ele assumiu a dívida, ele tinha plena condição, não era dívida, era investimento, de arcar com aquilo ali. Então, o que eu digo, assim, especialmente para os empresários, de qualquer tamanho, você tem que ser planejado. Se fizer a coisa certa, tanto o gerente do banco, quanto o magistrado, quanto qualquer outro interveniente que seja crucial dentro da sua cadeia, ele vai te atender, vai te ouvir com outros olhos. Em um caso, também para comentar, não é cliente meu, do escritório de um colega, é um hotel, numa cidade aqui vizinha, também fez todo um planilhamento e mostrou, olha, eu tenho 10% do que eu tinha no passado. E ainda mostrou toda ainda que eu funcione a 100%, o 100% de hoje é 30%, conforme o decreto. Então, eu preciso também de algum entendimento da parte. Então, conseguiu resolver um problema bancário muito grande. De outra banda, a Procuradoria também está fazendo isso, é que a gente não procura, reclama muito, não traz dado objetivo. Né? Quando eu falo assim, porque o advogado só vai ajudar quem pode ser ajudado. O advogado não vai criar mágica, o cara que vende mágica, lamentavelmente. Bom advogado. Um bom advogado. Os bons colegas, tem vários. E nessa linha, eu queria também provocar no seguinte aspecto, concordo plenamente com você, e às vezes até fazer concorrência com os bancos, você não precisa ir só no seu. E quando você está parado dessa forma, você pode dizer que vai levar 60 dias para ele conseguir o que você quer. Vai nos outros. E quando vem cliente organizado, que o banco não ganhou ele no passado, ele pode querer agora. E aí, o banco mais barato, com mais oportunidade, quando o teu banco voltar nos 60 dias, você já diz, não preciso mais. Agora não quero. Não bate não só na primeira porta, porque às vezes a gente recebe não, né? Mesmo estando... né, o nosso telespectador aqui, fiz tudo certinho que o Júlio Cardoso disse lá para fazer, o banco disse não, vai na outra porta, né? Vai mais uma, vai em frente. Perfeito.
Campestrini, eu encerrando aqui, eu queria pedir para você fazer um comentário. Eu achei especial aquilo que você disse, que estamos no push, né? Ou seja, o que eu entendo é diversas tecnologias disponíveis há mais de 15 anos, 10 anos, 5 anos, chegou uma hora, zona de impacto, agora vamos botar tudo para funcionar de vez. É nessa linha que você está enxergando também? Sim, eu acho que sim. E existe um ditado não saudável, né? A ocasião faz o ladrão. Acho que não é saudável. Mas eu acho que deve ficar na linha do que a gente já conversou, do empreendedor por necessidade, né? Por oportunidade, às vezes, ele é forçado a fazer um movimento. E eu vi muitas empresas, e aqui tem uma pública que todo mundo conhece, nesse mundo de tecnologia, nesse novo mundo omnichannel, admira, que é a Magazine Luiza no Brasil. Eles já declararam publicamente que os planos do que eles executaram em 2 meses era para ser executado em 1 ano e meio. Como é que eles conseguiram isso? Muito provavelmente porque eles olharam para dentro da empresa, conheciam a empresa e planejavam um mercado. Eles já tinham um roadmap dos próximos 1 ano e meio para implantar essa execução que eles fizeram em 2 meses. Eles já tinham isso, um sonho futuro no papel, né? Até não sou bom nessas questões, muitos livros dizem, mas quando a gente escreve, a gente tem uma chance maior de executar, né? Muito provavelmente eles tinham escrito. Quem tinha um sonho escrito, quando veio a pandemia, quando muita gente fala que a pandemia antecipou movimentos de 10 anos, de 5 anos. Mas quem já tinha isso escrito, de alguma forma planejada ou sonhada, teve mais rápido velocidade, tempo de ação. Teve mais tempo de agir e executar dentro de 2 meses, 3 meses, e vários fizeram. Depois, a Magazine foi um emblemático, mas outras muito relevantes também fizeram. Quando eu falo desse push, é geral. Na pessoa física, eu pelo menos estou mudando bastante. Estou vendo meus pais mudarem bastante no uso da tecnologia, no uso do celular, no uso do pedido em casa, né? E esse comportamento ele vai pegar todo mundo. É o push que eu quis dizer que chegou, né? Se você não teve formação, agora você vai se formar na marra. Você vai executar na marra. Se não tinha feito no tempo, vai ter que fazer. Então, era isso. Acho que o push é esse. E conforme tudo que a gente falou, pegando isso para decisão, nunca é tarde para começar. Nunca. Nunca mesmo. Existem milhares de empreendedores que começaram em qualquer momento da sua vida, de alto ou baixo, começou um bom negócio que tenha se tornado um sucesso. Do outro lado também tem os erros, que a gente já falou, a gente acerta e erra. Mas agora a gente precisa ser mais rápido. E uma coisa que é interessante também na questão do push, por exemplo, né? Eu quando analiso negócios, empresas, muitas vezes, às vezes eu tinha uma lista de 10, 20 tópicos a serem analisados antes de pensar ou não se eu fazia o negócio. Talvez agora eu tenha que reduzir essa lista para pontos mais importantes, porque a velocidade está mais exigindo isso. Então, eu não tenho tempo para olhar 20 itens, 30 itens. Eu tenho tempo para olhar 10, então eu tenho que achar 10 fundamentais. Então, todos os negócios estão se adaptando, até o meu, e eu acho que até a padaria, né, e tudo mais. Isso aí, na verdade, a gente tem um terço do tempo para decidir com a mesma qualidade ou com melhor qualidade ainda. Se pegar a padaria... Tem que dar uma atração nisso aí. A padaria, o Manuel conseguia fazer no caderno porque ele tinha 100 clientes. Porque o bairro dele é maior, ele precisa do computador. Hoje ele então trabalha só no bairro dele, apesar de uma padaria local, ele precisa de mais coisas. É isso. 1/3 do tempo para mais coisas que a gente faz. Perfeito. Fiumento, nessa linha até, o que me chama a atenção, seu recado de que, às vezes, o empreendedor ele está distante dos consultores contábeis, econômicos, jurídicos e tudo mais. Eu sei que você é ligado a órgãos de classe, aí na tua região do Oeste. Você tem feito alguma ação para aproximar a comunidade do empreendedor, especialmente o novo empreendedor,
Porque o empreendedor de mais tempo, ele já tem algum conhecimento e sabe mais ou menos aonde ou quem procurar. Essa proximidade entre associações de classe empresarial e o novo empreendedor, como é que você vê uma possibilidade disso se tornar mais alinhado, ajustado, mais útil, que as ferramentas sejam usadas melhor. Eu vejo, eu participo da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Até tem colegas aí que nos ouvem, nos assistem. E eu vejo que há um movimento interessante da associação para que haja um envolvimento maior de empreendedores, independentemente da sua dimensão. Pequeno empreendedor, existem ações para encanador, para pintor, para corretor de imóveis, que são geralmente empresas menores ou até mesmo individuais. E eu acho que tem que plantar a sementinha do associativismo. É muito comum, ou era até então, né? Cada um cuidar do seu quadrado. O medo de vazamento de informações para concorrência, né? A concorrência não pode ser demonizada assim. A concorrência existe e ela pode e deve ser utilizada no sentido de não deixar se criar uma zona de conforto dentro das empresas, né? E sim provocar a melhoria contínua na empresa. Se a concorrência começar a ser tratada dessa maneira, todos saem ganhando. Agora, existem coisas que ficariam muito mais fáceis se houvesse o associativismo por trás, sustentando algumas coisas que os pequenos empreendedores não conseguem, né? Às vezes, contratar um consultor fica difícil, sozinho, isoladamente. Agora, e se eu faço isso, me associo lá, um grupo de 5, 10, olha, nós temos um propósito em comum. Eu tenho meu mercado. Vamos usar o exemplo do Manuel da Padaria. Vou fazer uma associação por meios de órgãos de classe, né? Uma reunião de padarias de diferentes bairros. Possivelmente uma ou duas dores são comuns para todas as padarias. E ali está o poder do associativismo, né? Coisa que é muito comum, com todo respeito, né? Como eu não sei quem nos ouve, né? Mas os trabalhadores, eles possuem uma força muito maior, uma representatividade muito maior, porque eles seguem essa linha mestre, né? E os empresários acham, por isso que eu trouxe no meu segundo tópico, né? Essa reflexão, essa autocrítica em relação ao aspecto da humildade, de saber pedir ajuda mesmo, vai, procura a consultoria, procura assessoria e faça benchmarking, converse mais, converse com colegas, converse com concorrentes, por que não? Isso, para mim, tem feito sentido, eu tenho feito isso ultimamente, converso com os meus concorrentes, já fui visitar concorrentes, não tem mal nenhum nisso. Não tendo maldade, né? Acho que tá de bom tamanho. Todo mundo sai ganhando nisso. Um tempo onde a solidariedade, no melhor sentido possível, ela vai fazer com que superemos as dificuldades de uma maneira mais adequada. Eu queria trazer... Eu negociei com... o negócio. Levei um dado objetivo para você vai se solidarizar comigo, aí se todo mundo entrar nessa, fica... É o lance de várias e várias crenças limitantes que nós temos, né? Que o negócio explora o funcionário, que o dinheiro é sujo, que o empresário é bandido, né? Daí a mídia coloca lá, olha, operação blá blá blá, prendeu o empresário. Cara, empresário igual bandido. É isso que o pessoal vende lá fora. Entendeu? Então, tem que se quebrar. O advogado solta, o advogado é o bandido. Isso que é o pior. Também tá no mesmo grupinho. grupinho. Prendem errado, eles são os bandidos. Tá no mesmo grupinho. Então, assim,
crenças limitantes que precisam ser rompidas. Por isso que o paradigma do benchmarking. Por que não falar com o meu concorrente? Por que não eu sentar numa mesma sala que o meu concorrente e a gente, talvez, ok, dosar um pouco a fala, não abrir tanto o jogo assim, faz parte do business, mas tem dores comuns, principalmente em se tratando de pequenos negócios, onde a assessoria pode não ser suportada por esse faturamento. Por que não buscar no associativismo uma alternativa para encontrar essa solução, essa ajuda? Uma questão. Para mim está bem claro. E eu queria um último comentário do Robson aqui. A gente falou de tanta inovação e tudo mais, tecnologia. O tema, se o Robson puder comentar para a gente, dos meios de pagamento, se isso se tornou... porque é fácil, leigo substituir o dinheiro pelo plástico. Beleza. Mas isso envolve um tema de tecnologia, sem fazer propaganda, cuidar para não fazer propaganda de nenhuma instituição financeira, né, a gente fala do aplicativo A, o A, o B, o C, mas isso mudou muito e facilitando a nossa vida, especialmente o tema da acessibilidade. Né? Então, Robson, meios de pagamento para a gente finalizar essa parte de tecnologia, tudo que veio, porque é algo que veio para ficar com a pandemia, né? Falar bem rapidamente aí, que a gente já ultrapassou nosso timeline. Eu entendo que hoje a gente vive um ambiente regulatório ímpar, né? O Banco Central, uma instituição muito idônea, né? Criou, por exemplo, agora o Pix. Então, uma plataforma em mercado, né, que vai estar trabalhando com os dados nossos, né, como clientes, mas possibilitando o BID em mercado. Ou seja, a instituição A, a instituição B, conhecendo o meu perfil, podem me ofertar produtos melhores, com condições mais atrativas. Então, eu entendo que isso privilegia, né, o consumidor. Algumas tecnologias precisam ainda ser melhor trabalhadas, porque... queira ou não, para o bem também existe o mal, né? Nós temos as indústrias de fraudes, nós temos ainda sistemas que são frágeis em questão de criptografia, mas eu entendo que esse ambiente regulatório que nós estamos vivendo hoje, ele vai abrir muito espaço para as empresas melhorarem esses serviços, né? Questão de, por exemplo, essas limitações que nós temos hoje de pagamentos em horário comercial. A pandemia, por exemplo, ela explicitou algo... muito forte, a questão de você de repente precisar fazer um pagamento, mas o banco está fechado, e aí como é que faz? Preciso de um caixa eletrônico, mas o caixa eletrônico tem limites, né? Eu tenho que conversar com o meu gerente para destravar isso. Eu entendo então que essa revolução dos meios de pagamento, e entendo que o Brasil é muito pioneiro em relação a isso, a falar lá desde as maquininhas lá atrás, e está inovando também, né? O QR Code, por exemplo, que ainda parece ser um mundo não muito bem conhecido por todos, mas é uma realidade, né? Pagamento por aproximação. Tá? Então eu vejo que nós estamos num momento sensível, porém muito oportuno. Né? Você poder ter a possibilidade de criar um ecossistema dentro do seu negócio, dentro do seu business. Não ficar refém de tarifas. Quão incômodo é, né? Você ter um boleto lá, de repente você sabe que está pagando lá R$1,99. Algumas outras instituições R$2,50. Poxa, um pedacinho de papel, mas aquilo está atrelado. Sendo que hoje você, através de um smartphone, através de um internet banking, pode criar a mesma solução. Então eu entendo que nós não temos mais como fugir, né, disso. Vai acontecer naturalmente. E aqui no Brasil está sendo muito bem feito. Inclusive, aqui em 4 fases, nós já estamos vivendo a segunda fase, inclusive, mas está sendo feito de uma maneira muito interessante. E, inclusive, trazendo esses desbancarizados, que ficaram sempre quase que no limbo. Né? Então, você está hoje trazendo a pessoa tendo uma conta digital, né? Muitos, a grande maioria, sem mensalidade. Quem não se sente incomodado com uma tarifa de serviços R$45, R$50, R$60? Quem que hoje imprime extrato, né? É muito difícil, às vezes para algum processo muito específico. Então,
Eu entendo que a gente, dentro desse tema, vai ter uma evolução significativa, ainda dentro desse ano e para os anos subsequentes, né? E eu finalizo dizendo algo bem emblemático, vou me apropriar aqui de uma frase do Edward Murphy, né? Ele foi um engenheiro aeroespacial, trabalhava com soluções críticas muito comuns, que hoje 2 monólogos não fazem um diálogo. Tem a ver com o que você falou, né? Se você quer que alguém te ajude, não adianta você ficar chorando, né? Traga realmente o teu problema de modo pautado, porque aquilo ali até vai servir como uma defesa, como uma base para a construção da solução do seu problema. Muito obrigado, Robson. Senhores, palavra final aí, cada um dá o seu boa noite e já estamos na 1 hora e pouquinho. Vamos lá. Passou rápido. Espero não ter passado muito dos 5 minutos dados a mim em cada frase. Mas obrigado pela oportunidade aí, a primeira live que eu faço, né, tanto em pandemia, pré-pandemia, espero fazer mais em pós-pandemia. Mas obrigado aí pelo convite, foi muito bom conversar com vocês e até a próxima. Também quero agradecer, prazer assim enorme participar, um privilégio. Eu saio fortalecido de uma conversa como essa. Espero que quem nos tenha assistido, ouvido também, tire um proveito disso e é o que eu assumi para mim uma frase, né? A vida que segue, a gente tem que estar sempre olhando para frente e a gente se renova todos os dias, né? Quem acorda amanhã não é o mesmo André que está falando para vocês aqui, é outra pessoa, renovado, e a sabedoria de aprender com todo o passado que eu tenho, né, com o que eu estou vivendo, e é isso, o futuro é o que a gente está fazendo agora. Muito bem, então, Robson, você já deu boa noite, né? Eu já dei uma boa noite já, só Também. agradecer pela oportunidade de estar com vocês nesse momento, ao pessoal aí que nos assistiu. Da próxima vez a gente faz o link lá certinho também dentro do YouTube, mas de qualquer forma vai ficar disponível. Eu entendo que foram ricas informações que foram colocadas aqui e é o que o Mento falou. Vamos aproveitar esse momento para gerar musculatura, né? Não adianta ficar na base do choro, do achismo. Vamos tentar ser mais diretos, procurar soluções, né? Tenho certeza que nós 4 aqui também estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para fazer um brainstorm. Eu acho que é isso que agrega, é isso que vai construir uma sociedade mais forte e um Brasil também mais forte. Muito obrigado a todos vocês aí que nos assistiram, aos meus 3 colegas aqui e amigos. Vamos organizar, sim, uma outra data, uma pauta, continuar essa pauta, né? Não vou dizer de outra pauta, mas evitar só que a gente fale a mesma coisa. E foi muito bom também, gostei, fiquei muito feliz, aprendi muito com vocês. Muito boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Boa noite. Abraço.